Pessoal, um abraço aí de Tony Neto. Estamos aí de volta mais uma vez para poder meter o cacete aqui, né? Nessa pilantrada que tá o Brasil afora aí. Pilantrada, nem sei se a palavra existe, mas é isso mesmo. Boa noite a todos. Boa tarde para quem vai ver à tarde. Bom dia para quem vai ver durante o dia. E vamos que vamos, né? Bom, hoje é terça-feira, dia 1º de junho, é isso? 1º de junho de 2021. Estamos aqui para falar da polêmica que surgiu ontem no Brasil, né? Bolsonaro autoriza a Copa América no Brasil, né? E aí foi aquele estardalhaço, né? Aquela falação, a politicagem, a mídia do ódio, né? Rede Globo, né? Rede Globo, seus comentaristas, seus repórteres, né? Falaram até babá, né? Estão falando até agora, né? O chilique que a mídia deu, justamente por quê? Porque a Poderosa não está recebendo dinheiro mais, né? A Poderosa não tem os direitos de transmissão da Copa América. Foi pro SBT, o Silvio Santos. E aí, como eles não podem ganhar dinheiro com isso, para eles tanto faz. Então vamos aproveitar aqui a comoção que está o país, né? 400 e tantos mil mortes, etc., que todos nós lamentamos que de fato, né? Mas morre muito mais gente de tantas outras doenças no país e ninguém faz tal comoção, né? Principalmente os pobres que morrem mundo afora, Brasil afora, né? Então, assim, sentimos muito pelas mortes. Claro, eu tenho família, se eu perder uma família por isso, eu vou me sentir muito mal com isso. E se eu for também embora por causa disso, né? A gente não sabe, né, o dia de amanhã. Então a gente está sempre preparado para o pior na nossa vida, porque sempre pode acontecer alguma coisa. Mas veja bem, a comoção usando o número de mortos, usando a pandemia, é pura mentira, é pura falcatrua desses caras, é pura bandidagem, né? Pura bandidagem desses caras, pilantragem, bandidagem não, pilantragem desses caras. Vocês estão entendendo? Tanto político como os caras lá da mídia, ok? É porque perdeu o boi gordo. Político não vai ganhar nada. Você lembra da Copa? O tanto de dinheiro que eles ganharam nos estádios. Todo mundo aprovou a Copa, as Olimpíadas no Rio, né? Nos governos passados, foi uma beleza. Tudo tranquilo, tudo beleza, né? Ganharam dinheirão com aquilo lá. Não tinha pandemia, mas ganharam dinheirão. Agora não vão ganhar nada, usa a pandemia, usa de narrativa para te convencer, para te doutrinar. Eles usam você, eles usam a morte dos seus parentes, eles usam proteção à população brasileira, eles usam vida da população brasileira, mas é tudo mentira e eu vou provar nesse vídeo aqui. Mas primeiro vamos ver o chilique aí do Luiz Roberto, né? Aquele narrador que gritou tantas vezes, Brasil, seleção brasileira, isso, jogador aquilo, né? Aquilo tudo, e a cobertura, aquela coisa toda, né? Agora o cara tá falando mal, deu chilique, tá falando mal da seleção. Da seleção não, tá falando mal de uma coisa que a seleção faz parte. Que se eles estivessem ganhando, eles estavam a todo lá, viu? Vou provar nesse vídeo aqui, mas vamos ver o chilique do caboclo aí. Segura a onda aí. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América, e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou 9 meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em 10 minutos que vamos fazer a Copa América, abertura em Brasília, jogos em Natal, Pernambuco, final com público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira, a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão, sinceramente. Que se realize, que faça o que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília para público na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. Boladão está de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara dos brasileiros. Pessoal, vira aí o chilique do homem. Um absurdo isso aí, né? Olha, isso chama-se doutrinação, sabe? Sabe o que é doutrinação? É quando querem te convencer
né, pela sensibilidade dos fatos. Por exemplo, os fatos ocorridos hoje no país. É morte pelo X666 do capiroto. São 456 mil mortos, me parece. Né? Cada hora eles mudam esse número. Né? Então, o último que eu vi, 456 mil. Então, isso é convencer você, usando isso, né, de praxe, de conteúdo, para convencer você. Aí coloca a sensibilidade daqueles que perderam entes queridos, né, coloca narrativas que convencem você de que eles estão certos, mas estão errados. Né? Você viu ele falando mal da Copa América? Quantos anos esse senhor narrou jogos da Copa América, deu toda a entrada para ela, deu todo o glamour dela, né, com todo o sorriso bonito diante das câmeras, no estádio, né, e falava isso, falava aquilo, falava bem, principalmente quando eram jogos da seleção brasileira. Né, ganharam muito dinheiro e hoje a Globo perdeu o direito de transmitir a Copa América, certo? Quem ganhou foi o SBT. A Conmebol está com problemas com a Globo sobre isso. Então passou para o SBT. E muitas outras redes estão comprando para transmitir a cabo, né, e etc. Ou TV aberta, né, e etc. E a Globo está dando esse chororô. Você imagina o cara que fez tanto isso, agora falar que a Copa América é uma porcaria? Você vai se convencer por isso? De que eles estão certos? Não dá, não dá. Ele chamou de porcaria uma coisa que sustentou ele um tempão, uma coisa que colocou ele como evidência na televisão. Não é verdade? Então, isso são narrativas para atingir o nosso governo, né, para atingir em cheio, né, a política que o presidente está fazendo no país, que é não deixar roubar e nem dar dinheiro de graça, como davam para a Globo. Por isso eles estão fazendo isso. Entenderam? Esse tipo de atitude ridícula da parte do cara achando que está convencendo o brasileiro. Né? Pode convencer alguns, mas achando que está convencendo a maioria dos brasileiros que eles estão certos. Esquecendo do seu passado. O seu passado te condena, Luiz Roberto. E há muitos, né? E há muitos. Mas vamos seguindo aí. Tem mais aí, Chilique aí. Vamos ver aí. Mais um aí. Que ele deu, né? Aí, como tudo isso foi colocado de uma maneira errada, que é um absurdo você ter Copa América aqui, é uma falta de respeito com a população brasileira, é uma falta de entendidade, física, moral, pessoal, política, né? Tem muita gente que fala assim, dos meus parentes, não, eu não gosto que você fale de política, mas vocês falam. Por que eu não posso falar? Só porque eu tomo cacete quando eu arrebento aqui? Qual o problema? Muito pelo contrário. Eu faço programa de esporte, mas um monte de gente fala e eu não posso. Por que eu não posso? Eu posso sim, porque a Copa América é o absurdo do absurdo, sendo que eu entrevistei agora na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola, o presidente Romildo, né? E ele disse o seguinte, que ele é contra a Copa América, que o Flamengo agora pediu para que paralisar o campeonato. Fosse paralisar o campeonato, porque tem muitos jogadores do Flamengo que vão para a seleção paraguaia, uruguaia. O que eu tenho a ver com isso? E também, queria que o Campeonato Brasileiro terminasse em 2022 em janeiro. O Flamengo só pediu. O presidente do Grêmio contra. Viu o outro aí? Esse aí deve ter um padrinho muito forte na Band. Porque isso aí não sabe nem comentar futebol. Isso é um coitado, né? Isso é um coitado. Isso não sabe nada de futebol. Isso dá asilo bicarbonato. Entenderam? Isso dá asilo bicarbonato. Agora eu te pergunto, seu Neto, entende idade? O que é isso? Entende idade física, entende idade moral? O que é isso? Você pode ensinar pra gente o que é isso? Não sabe nem o que tá falando, cara? O que é isso, meu amigo? Que é isso?
Quer aparecer desse jeito? Pra quê, rapaz? Não dá, não dá pra descer não, filho. Você não desce nem com Coca-Cola. Sinceramente. Agora aí. Pelo amor de Deus, entendidade. O que é isso, cara? Entendidade. Vocês viram aí que ele disse que tá preocupado com o povo brasileiro? Mentira. Conversa fiada. Tá preocupado é com o bolso dela. A Band não transmite também. Né? E tá todo mundo descendo a ripa no SBT. Tá descendo a ripa por causa do SBT. Esse aí é um. Mas serve de base não. Vamos passar para outra aí. Vamos ver outra coisa aí. Salve, saudações! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a primeira edição nesse Campeonato Brasileiro. A gente tem a presença de Paulo Vinícius Coelho e Luiz Roberto. O Twitter da Comebol, né? É oficial, o Twitter da Comebol. Copa América 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e término do torneio estão confirmadas, ou seja, as mesmas, mas as sedes serão informadas pela Comebol nas próximas horas. No Espírito Santo e Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tomara, Amazonas. porque... Sim, tomara, porque realmente se você já está tirando estrelas dos times para jogar a Copa América. Gente, com todo respeito, como diz o Twitter da Comebol, a competição mais antiga do mundo, né? Mas teve Copa América outro dia, teve Copa América do Centenário, Copa América para ajeitar o calendário, Copa América para não sei o quê. Copa América em 2 países distantes por horas de voo com conexão, teria que ser voo fretado, porque da Colômbia para a Argentina tem um voo por dia, você tinha que ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para ir para a Argentina. É inacreditável isso. Sinceramente, cara, eu entendo o negócio, entendo a Comebol, entendo que tem que faturar, mas você a custa da saúde dos atletas e dos clubes, da saúde financeira e esportiva dos clubes, especialmente os brasileiros, não faz o menor, assim, um mês de duração. Com os campeonatos andando, se a Copa América utilizar um estádio que um clube mandante do Campeonato Brasileiro, postulante ao título, como Grêmio, Inter, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, esses times tiverem que jogar fora do seu estádio, é uma vergonha nacional. Se o presidente desse clube aceitar, a torcida devia pedir o impeachment dele. Porque é ridículo. E o Brasil está no auge da pandemia, começando a terceira onda. Tinha que fechar suas fronteiras. É absurdo isso, é absurdo. Eu não consigo me conformar com essa decisão estapafúrdia, sem nenhuma empatia com a sociedade brasileira, com o que se passa no Brasil, sem nenhum respeito aos clubes, sem nenhum respeito à vida do cidadão brasileiro. É uma vergonha. Essa Comebol é uma vergonha. E agora, vocês viram esse vídeo aí? Ele é diferente do primeiro, vocês viram lá? Você viu o que ele está defendendo? Ele está defendendo os clubes brasileiros. A arrecadação dos clubes brasileiros. Ele está defendendo isso. Por quê? Porque a Globo transmite o Campeonato Brasileiro. Certo? A Globo transmite o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, transmitiu os estaduais, né? E também Sul-Americana, parece. Né? E Jogos da Libertadores. Ok? Nos seus canais aí, Premiere, etc. Certinho? Então, tá beleza para eles, isso aí tá ótimo, né? Mas ele tá defendendo o pãozinho dele. Você viu o que ele disse? Ele não tá preocupado com você não, tá preocupado com os clubes brasileiros, né? Preocupado com os clubes brasileiros porque dá dinheiro para eles. Você viu no final o que ele disse? Se a Copa América atrapalhar um clube brasileiro que está na iminência de ganhar o título, tem que pedir o impeachment do presidente do seu time se ele aceitar isso. Entenderam aí agora a questão? Entenderam que não é você? Entenderam que não é eu, que não é o povo brasileiro, que não é a sociedade brasileira? Não é. Tem que prestar atenção na narrativa deles. Olha a contradição dele nesse vídeo aí que vocês viram aí agora. Tem uma contradição enorme. Ele fala da sociedade, mas é mentira. Ele está defendendo o andamento do Campeonato Brasileiro porque eles estão transmitindo. Eles têm o direito de transmitir. Eles estão lá. E chama a Copa América lá de porcaria. Né? E aí, primeiro ele fala que respeita a Comebol, que tem que ganhar, que tem que lucrar, etc. E no final, termina chamando a Comebol de porcaria. Então não é você, não é eu, não é a sociedade brasileira, é o dinheiro deles.
Fica atento, vou voltar aí já já. Pois bem, pessoal, vou voltando aqui, vocês viram aí essas duas últimas fotos aí, né? A última palavra do Galvão Bueno, né? Seu Galvão Bueno, que há muito também era maior puxa-saco de tudo isso aí acontecendo na emissora que ele trabalha, e hoje ele está contra, para poder fazer uma politicagem em cima disso, né? Porque isso que a Globo manda eles fazerem por causa do Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos resumir isso aqui agora, falando sério sobre esse problema aí, porque até agora eu só fiz zoeira, essas trouxa aí, né? Bando de trouxa. Então veja bem, o jogo deles é o seguinte, é dizer que o Brasil precisa ser protegido, a sociedade brasileira precisa ser protegida, que tem uma terceira onda aí com a cepa A, com a cepa B, etc. Né? E que o brasileiro precisa ser protegido disso ou daquilo. Isso é mentira. Eu já provei para vocês que isso é mentira. Vocês prestem atenção no vídeo aí que isso é mentira. Então, assim, é um jogo que eles já têm carta na manga para poder atingir a presidência do país. Esse é o jogo deles. Eles estão entendendo? Então não está protegendo nada. Dizer que tem 10 seleções na Copa América que pode trazer para cá, né? Tem gente dizendo aí que é a Copa da Morte, né? Morte na América e etc. Tantas coisas já falaram aí, né? A Copa da Morte, a Copa da Destruição e etc. Tudo quanto é narrativas que eles conseguem, eles colocam aí para poder ver se convence a sociedade e causa uma briga entre o parlamento, entre o judiciário e o executivo, né? O presidente, que o Brasil vira uma guerra. Né? Porque tem uma narrativa para cair de cima do presidente, para poder colocar a população contra o presidente, etc. Essa é a intenção deles. De fato, a intenção deles. Vou mostrar para vocês que a intenção deles é essa. Porque, veja bem, se as 10 seleções vão trazer para o Brasil um perigo de maior contaminação, é maior balela, porque esse perigo nós já temos. Vocês sabem quantos times brasileiros estão disputando a Libertadores? Saiu um agora, foi o Santos, mas tinha 7. Tinha 7 e me parece que ainda tinha mais na pré-Libertadores. Acho que o Santos estava na pré-Libertadores, não sei se tinha mais, não tenho muita certeza. Mas foram 7 na fase de grupos, indo e voltando, cruzando a América do Sul, para lá e para cá, vários países. Vocês viram lá o jogo do Atlético na Colômbia, teve gás lacrimogêneo, parou muitas vezes, etc. Você vê o Fluminense indo para a Argentina, né, o Internacional, o Atlético mesmo foi na Venezuela, foi no Paraguai, foi na Colômbia, né? Você vê o Flamengo indo em outros países, né? São 7, o Santos indo em países, foi no Chile, foi na Argentina, foi no Paraguai, vários, são 7 clubes, indo e voltando, fora os que de lá entram aqui no país. Jogo de ida e volta. Pois bem, se isso é motivo de contaminar o Brasil, 10 seleções desses mesmos países, dos mesmos países que é Copa Sul-Americana, Copa aqui, é Bolívia, é Venezuela, são 10 times aqui da América do Sul. E onde os times brasileiros estão indo e os de lá estão vindo aqui. Então seria a mesma natureza de contaminação nos clubes brasileiros na Libertadores com as 10 seleções da América do Sul. É a mesma coisa. Eu estou falando de 7 clubes na Libertadores. Mas tem mais 7 clubes na Copa Sul-Americana, indo e voltando nesses países. Tem o Corinthians na Sul-Americana, tem o Atlético do Paraná, tem o Bragantino, tem o Ceará, tem o Bahia, né? Tem o Grêmio.
Então, são 7 clubes, são 14 no total, que estão indo e voltando em vários países da América do Sul, com protocolo, sem torcida. O protocolo sanitário é o mesmo, sem a torcida, um número de pessoas no campo e etc. A Copa América é o mesmo protocolo, é a mesma condição. Vocês têm que prestar atenção nisso. Então, vocês estão vendo essas narrativas desse pessoal aí? Papo furado. Hoje mesmo eu vi o Datena falando, né, que a Copa América não podia acontecer no país por causa desse tipo de contaminação que eu estou falando para vocês. O tipo de contaminação que tem deles participarem aqui é o mesmo que tem 14 clubes brasileiros indo e vindo nesses países com suas delegações. É a mesma coisa, entende? Agora, o protocolo que a Copa América tem aqui é o mesmo da Libertadores, é o mesmo da Sul-Americana, é o mesmo do Brasileirão. Sem torcida, né? Os jogadores todos testados antes do futebol, né? Se tiver com alguma suspeita, tiver com alguma coisa, não entra, não joga. Então é a mesma coisa. Então joga por terra toda essa narrativa besta política que a gente está vendo por aí. Tentando convencer as pessoas do que não existe, do inacreditável, do impossível, do absurdo. Vocês estão entendendo? Por causa de quê? Só para atingir o presidente do Brasil. Tudo que o presidente do Brasil fizer, eles vão gritar. Vocês estão vendo aí, desde 2019, janeiro de 2019, é só grito. Só gritaria. Agora essa gritaria aí da Bandeirantes, da Globo, né? É o Denilson gritando lá no Jogo Aberto, é o Neto gritando lá no Dono da Bola, é os da Globo gritando no Sport TV, no Bem Amigos, né? Lá no o André Rizé, que vocês viram aí, que é aquele programa das 10 horas, etc. É só gritaria. Mas por quê? Porque eles não estão levando a boa. Não estão levando a boa. É por isso. Vocês estão entendendo? Então vamos deixar de acreditar nesses palhaços, né? Nesses idiotas que estão fazendo isso aí por pura narrativa e de convencimento da sociedade, fazer a sociedade ficar contra o governo, contra as instituições e etc. É isso que eles querem. Ou fazer com que as instituições briguem entre elas, né? Causam um problema maior no país. Eles querem ver o quanto pior, melhor. É isso. Então, gente, se fosse para olhar sobre isso de contaminação, os 14 times brasileiros deviam deixar de ir lá nesses países, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, né, Venezuela, etc. Vários países, são 10 da Copa América, né? Todos os times brasileiros, 14, indo e vindo, fora os que tem de lá. São 32 clubes que começou a Copa Libertadores. Ficou 16 agora. Então, só do Brasil é 7. Você imagina dos outros países. Indo e voltando, entrando e saindo do Brasil, toda hora, pela Sul-Americana e pela Libertadores. E o Campeonato Brasileiro? Roda o país inteiro. Né? Quer dizer, esses 7 times, esses 14 times que vão lá fora, joga o brasileiro, roda o Brasil inteiro. E aí, se fosse para contaminar, o Brasil estava caindo nos pedaços, não é? Era 1 milhão de mortes já. Segundo a narrativa deles, já era para ser assim. Mas não é não, é para atingir o presidente e fazer com que você fique contra o presidente. Entendeu? Então vamos abrir o nosso olho, porque eles tinham que parar então o Campeonato Brasileiro. Tinha que parar a Libertadores, tinha que parar a Sul-Americana. Agora falem parar o brasileiro para vocês verem se a Globo não dá o grito contrário. Falem parar para vocês verem se joga, a Globo transmite. Eles vão dar o grito ao contrário. Então é só grito, né? Aí, como diz a própria âncora do jornal Hoje, né, a morena lá, Maju Coutinho, para vocês da Globo, o choro é livre. Copa América no Brasil, tchau, obrigado. Um abraço a todos aí do canal, pessoal aí do canal no Telegram, né? E o pessoal do Facebook. Um abraço, Tony Neto, para vocês.